Super tutorial de arte digital, o modo mais barato de você começar em arte digital, permite você desenhar tanto com o dedo, quanto com caneta para celular, quanto com tablet de desenho. Sério? E aí, desenhista, tudo bem? Eu sou o Léo Oliveira do canal Desenho do Zero. Eu fiz essa aula que virou um super tutorial de arte digital e eu vou te mostrar como desenhar no celular na qualidade de desenho dos animes. Nesse aplicativo, que é o modo mais barato de você começar em arte digital, porque é um aplicativo grátis, é um aplicativo que faz time-lapse automático e ainda, se você quiser, você pode depois passar para o computador e continuar a sua arte. Eu vou te ensinar a passar disso para isso, e para isso tem várias partes do tutorial e a gente vai passar por line art, cor, luz e sombra, um monte de coisa. Então escolhe o que vai desenhar e vamos nessa! Ibis Paint X ou Ibis Paint X é a versão gratuita do Ibis Paint, que tem esse ícone que você está vendo aí na sua tela. E o que eu quero te mostrar hoje é justamente de como sair disso aqui para isso aqui. Então, esse tutorial mostrando como desenhar essa menina aqui em cima é o tutorial que tem dentro do Ibis Paint e eu segui ele justamente para fazer esse Saitama aqui de baixo. Então, para introduzir, o que você vai ver quando você abrir o Ibis Paint é essa tela. E nessa tela ali em cima tem o ponto de interrogação, que é onde você vai ter esse tutorial inteiro. Do lado tem a engrenagem, que é onde você vai mexer nas preferências. No 3, ali onde tem o pincel, é a sua galeria, minha galeria. No 4, a coleção. A coleção é tudo que você salva da galeria online. Então a galeria online vai ter as pinturas de todas as pessoas. Você pode escolher salvar essas pinturas dentro da sua coleção. E ali embaixo vai ficar rodando várias pinturas do ranking diário, então as pinturas melhores ranqueadas no dia vão ficar passando ali na parte de baixo. Para começar, uma coisa até que diz ali no tutorial do Ibis Paint é que é importante você gostar de desenhar e apreciar o processo. Você entra em minha galeria, então clica ali no botão de mais, ali onde está indicado comum, e aqui você vai escolher o tamanho que você vai fazer. Ele indica fazer em SD, que já é um tamanho bom, dá para trabalhar legal. E aqui, se você ver aqui do lado, ó, tem o tamanho da tela, né, SD, 750 por 1334 pixels, e 104 é o número de layers que vai dar para trabalhar nesse celular. Vai depender do seu dispositivo aí, quanto que ele tem de memória. E daí você pode escolher outros tamanhos de tela, em outras proporções. Aqui até tem essa marcação que você pode definir e digitar quantos pixels por quantos pixels você quiser. Você pode até importar uma foto sua. Mais para baixo ele dá uma opção de você colocar em centímetros ou polegadas o tamanho de tela que você quer. E quanto maior você escolher a sua tela, menor o número de camadas que ficam disponíveis. No meu celular não aparece quantas camadas assim aqui do lado na hora que eu estou criando, só aparece o tamanho, mas eu não chegaria a usar tantas camadas quanto ele sugere aqui. No desenho do Saitama, se eu não me engano, usei só 7 camadas. Então aqui esse desenho aqui, tipo 3.264 por 4.096, um desenho gigante, ele fica com 5 camadas e ainda dá para trabalhar legal. Aí depois disso feito, você pode clicar nessa setinha, que ele já vai estar salvo na sua galeria, o tamanho que você escolheu. Então as ferramentas que tem disponíveis para trabalhar aqui no Ibis Paint são várias. E a primeira coisa que você tem ali embaixo é uma ferramenta de alternar entre pincel e borracha. Então você pode apertar nela, ele vai trocar sempre entre pincel e borracha, independente se você tiver em outra ferramenta. Então se eu tiver no laço, se eu tiver no balde, eu posso clicar ali, ele vai jogar direto para o pincel e se eu apertar de novo, ele vai para a borracha e não vai voltar para onde eu estava. Vai sempre alternar entre pincel e borracha. No 2 ali você vai abrir a aba de ferramentas, que vai mostrar mais coisa, mais ferramentas disponíveis. No 3 abre as propriedades da ferramenta que você está selecionado, no caso aí está selecionado o pincel. No 4 a cor. No 5 você vai esconder a barra de ferramentas para conseguir ver a sua obra em tela cheia. No 6 é onde estão as camadas, inclusive acho bem legal que ele deixa um númerozinho ali onde estão as camadas aqui embaixo. Esse número mostra quantas camadas você em qual camada você está trabalhando. Então se você pode ter 7 camadas, ele vai falar, você está na camada 5 agora. E daí é bom para você saber onde é que você está, se você não está desenhando numa camada que não vai aparecer
que isso influencia bastante. E por último ali, o voltar, que vai voltar para sua galeria. Aí clicando ali naquele segundo, que vai mostrar todas as ferramentas que tem são transformar, o laço, pincel, manchar, balde, divisor de quadros, tela, a varinha mágica, os filtros, que são vários, a borracha, que dá para trocar ali também no botãozinho de baixo, o borrar, texto, conta-gotas e configurações extras, que a gente vai ver alguma coisa lá pro final do tutorial. E ali em cima da tela, se você ver aqui antes, tem 4 coisas aqui em cima. Essas 4 coisas são a primeira, seleção de área, a segunda, o estabilizador, o terceiro, uma diversidade de réguas, tem vários tipos de régua, dá até para fazer o que eu fiz no vídeo das mandalas, no da mandala e dos efeitos especiais que dá para fazer com ela, com divisor de espelho e tudo assim, vou deixar os links aqui na descrição. E por último, um seletor de materiais e fotos para você utilizar na sua arte. Um esboço. Para o esboço, ele recomenda que você faça um esboço à mão, porque é bem mais difícil você trabalhar no celular, principalmente para você, né, colocar a ideia no celular. Então no celular ele sugere que seja mais pro render, para um trabalho final ali, pelo menos para você que está começando na arte digital, porque quer queira, quer não, isso que você está fazendo é arte digital, porque você está no celular. Depois disso, para trazer esse desenho para dentro, ele tirou a foto ali, clicou nas camadas, e nas camadas tem esse ícone de foto. Você clica nesse ícone de foto e importa da sua galeria para dentro do aplicativo. Aí aqui você pode mover arrastando com um só dedo, fazendo um movimento de pinça, de tipo de sal, assim, tipo de pitada de sal para fora ou para dentro, você dá zoom. Você pode girar clicando ali no onde está marcado com o 3. Se você não apertar ali, ele não vai girar a foto. Quando você quiser parar de girar, você clica ali de novo. E quando você tiver feito todas as modificações que você quiser, você clica em confirmar ali no verde. Tem até outras opções ali para colocar em perspectiva, mudar o ângulo, bastante coisa interessante que eu vi algumas pessoas usando mais para frente com uma situação mais avançada de tipo colocar textura em roupa, colocar piso numa sala, que tem dentre os materiais ali que tem para escolher, tem por exemplo madeira, e daí você pode selecionar a madeira e colocar no piso de uma sala utilizando essa ferramenta aí da perspectiva na hora de colocar a foto para dentro. A pintura. Tem essa primeira forma de pintura, nem é a que ele utiliza no tutorial, eu só tô te mostrando ela porque é uma outra opção que você tem, uma opção para fazer mais rápido. Então depois que você colocou a foto, a mesma coisa que antes, você cria uma nova camada, vai ali em camada e clica no maisinho, arrasta essa camada para cima da camada que você tem a sua foto e passa ela para o tipo de multiply. Então ali embaixo você clica, onde está o número 1 aqui, você clica para abrir essa barra de ferramentas. Nessa grande barra aqui você seleciona multiply de multiplicar. E isso vai permitir que você pinte de forma mais adequada, que o multiply é o tipo de camada certo para você pintar assim. Você pode ir pintando e fazer toda essa pintura com o multiply direto só em cima da sua foto que você colocou dentro do aplicativo. O jeito que ele ensina é o jeito mais tradicional na pintura digital, que é por camadas. E as camadas funcionam desse jeito que está aí na tela, que é como se fossem folhas de acetato. Não sei se você já viu algum documentário que explique como a Disney fazia animação, mas é basicamente dessa forma. Você tem na parte mais alta o traço e atrás as pinturas, para que sempre o traço apareça na frente. Então a camada que está mais alto aqui na sua barra é a que vai estar mais em cima se você tivesse várias folhas sobrepostas, desenhando em acetato, ou sei lá, se você fosse utilizar papel manteiga, só que papel manteiga você ia perder um pouco a visualização entre as camadas, ia gerar um pouco de opacidade, mas dá para fazer também. Você cria mais uma camada e coloca essa camada para cima da camada da sua foto e baixa a opacidade da sua foto. Aqui ele sugere trabalhar com 40% de opacidade da sua foto, mas a foto dele estava bem boa. Na foto que eu tirei do Saitama não ficou muito legal, então eu usei quase 70% de opacidade, só para eu conseguir ver e saber que ela estava embaixo do que eu estava desenhando por cima. Então aqui onde ele está marcando com o 3 é onde ele vai desenhar, e depois disso ele clica aqui no 4 para fechar e continuar o trabalho, que é o traçado.
Então, para o traçado, se ele clica naquela camada que você criou, para você não pintar na camada errada, isso acontece muito em arte digital, então procura estar na camada certa, que inclusive ó, aqui embaixo está marcado número 2, porque é o nome da camada aqui que ele criou, né? A camada 2, mesmo que ela esteja na parte de cima, ela é a camada 2. E ele selecionou o pincel e selecionou um pincel de ponta dura. Então, aqui do lado do pincel você tem esse botão onde está o 1, que vai abrir todas as propriedades do pincel. Ele escolheu esse pincel aqui de ponta dura, que é o que está marcado em azul, né? E você pode escolher o tamanho dele. Eu acabei usando para o Saitama 3 pixels, 3 pixels é o que ele usou aqui para fazer esse desenho dele. Eu usei 2 pixels para fazer o Saitama. Então vai depender do tamanho do desenho que você quiser fazer. E do tamanho da tela que você escolheu também. E de quão grosso você quer que fique sua linha. Várias coisas dependem aí, mas vai testando e vai sentindo o que fica melhor para você. E aqui embaixo você tem a opacidade da sua linha. Então, como é uma linha de contorno, ele sugere 100%, foi o que eu usei também, 100% para ter um preto total. E aqui você pode vir aqui do lado, no número 5, para abrir as configurações desse pincel em específico, para alterar coisas dentro dele. Ajusta ali a sua foto no ângulo que você quer, para você começar a fazer o seu desenho. E aqui ele vai te mostrar aqui como arrasta, né, com um dedo, como dá zoom in e zoom out com a pinça, e se você bater com 2 dedos na tela, ele desfaz a última ação, tipo um Ctrl Z. Isso ajuda bastante também. E ali embaixo você vai ter sempre marcado a espessura do pincel, 3 pixels, e a opacidade, que ele está com 100% agora. O estabilizador. O estabilizador é bem importante. E ele colocou isso originalmente lá pro final do tutorial. Eu trouxe para cá porque eu usei nessa parte. E ele mostra mais ou menos como usar aqui o estabilizador. Eu deixei essa barra aqui, onde está então aqui em cima. O estabilizador fica aqui em cima, junto com aquelas outras ferramentas que estão ali para cima. A segunda é o estabilizador. E daí você tem o nível do estabilizador. Essa barra eu deixei totalmente no máximo aqui, que é o 10, se eu não me engano. Então deixei o estabilizador ligado no 10. E essas outras coisas aqui de baixo eu acabei não mexendo. Mas você pode testar também, eu vou te falar mais ou menos para que serve cada coisa. O 3 vai liberar o 4 e o 5. E o 3 libera então o desvanecer. Você pode ter desvanecer no começo e no final do seu traço. Pode ser 100% no final e no começo. Pode ser 100% só no começo, 100% só no final. Você pode brincar e testar o que você preferir. E aqui também tem a opção de ponta de pincel que você decidir utilizar. E por último ali no 6, você tem o método que ele vai utilizar para fazer a estabilização. Aqui é basicamente o mesmo desenho contornado sem o estabilizador e com o estabilizador. Então já dá para ter uma ideia do porquê que se usa o estabilizador. Deixa o trabalho bem mais fácil. E quando a tela é menor, assim, no caso do celular, você pode estar usando num tablet também, o que já ajuda muito, mas quando a tela é no celular é muito mais complicado você fazer traços compridos como esse da cabeça dela, e daí acaba saindo bem tremido, por isso o estabilizador pode ajudar bastante. E aqui o que eu falei do esmaecer do começo e do final, então se você deixar 100% no começo, ele vai ficar fino no começo, e se deixar 0 no final, vai ficar grosso no final. Então 100% no começo e 0% no final. Fino no começo, 0 no final. E a mesma coisa aqui embaixo, só que ao contrário. Então 0% no começo e 100% no final. O final fica fininho. Mas você pode ter os dois lados finos se você deixar 100% no começo e no final. E pode mudar, né? Não trabalhar só com 0 e 100. Ter uns meio termo aí para ver o que você prefere trabalhar. E aqui mais um exemplo de como que funciona o estabilizador. Tempo real é como você desenhou, né? Então você desenha como está na parte de baixo aqui. É assim que seria se não tivesse o estabilizador. E com o estabilizador é como fica assim na parte de cima, que é o depois. Que é o que o estabilizador faz. Eu usei o estabilizador direto enquanto desenhava o Saitama. Desfazer e borracha. Isso você usa bastante também. Então ali em cima tem as 4 ferramentas e no lado esquerdo você tem o primeiro botão sendo aqui o 1 de desfazer
e o segundo, o de refazer. Caso você queira, tenha apagado ou desfeito alguma coisa sem querer, você pode refazer ela. E daí você pode selecionar a borracha no painel de ferramentas, ou simplesmente trocando ali no primeiro botão aqui embaixo. E a borracha também é importante selecionar o tipo de pincel que você usa para borracha. É como se você usasse uma borracha mais forte, mais fraca, menor, mais dura. Então você seleciona que tipo de ponta você tem de borracha. Aqui ele está até com 30 pixels de borracha, isso é meio normal de que a borracha seja maior do que o que você está fazendo de pincel, porque normalmente o pincel você quer um contorno específico, né? E se você erra, sei lá, seu dedo escorregou e você quer apagar tudo aquilo que você escorregou, que normalmente acaba sendo mais do que aquele espaço específico onde você queria passar o traçado. Então aqui tem a seleção de pincel, que nem no pincel normal, o pincel da borracha nesse caso, e a espessura no número 2. E aqui só uma demonstração que ele tem a pontinha do cabelo escapando ali pelo pincel, e ele apaga com a borracha. Provavelmente ele usou a borracha que está nessa foto aqui, não a dessa aqui, que aqui ele está com a borracha de 30 pixels, mas faz mais sentido que ele tenha apagado com uma de 5 pixels, já que, pelo que ele mostrou ali antes, ele está usando 3 pixels para fazer esse contorno. Ele provavelmente usou a de 5 pixels só para apagar essa bordinha aqui, vem aqui, faz esse movimento que eu estou fazendo com o mouse e pronto. Aqui é o que você vai mais usar para chegar na borracha, que é o que eu falei ali direto, de clicar no cantinho da tela para trocar entre pincel e borracha. Então você vai estar usando direto, que nem lápis e borracha você usa, é o que mais você usa para desenhar. Aqui você vai usar pincel e borracha direto. Aí a ferramenta de laço é uma coisa que você até chega a usar bastantinho também. Então você vê que aqui atrás, no rascunho dele, ele fez uma boca maior. Quando ele passou o traço original, ele fez uma boca menor. Acontece que ele decide usar o laço, então ele clica ali no pincel para abrir as ferramentas existentes, seleciona o laço. E no laço você tem algumas opções de laço conjunto, então tudo que você selecionar com o laço é onde você vai poder trabalhar. E depois você tem essas outras duas opções, no 2 e no 3, que se você clicar com o 2 e selecionar um outro pedaço, vai somar aquilo que você já tinha selecionado. E se você clicar no 3 e selecionar mais um pedaço, ele vai subtrair daquilo que você tinha selecionado. Então ele selecionou ali a boca, e isso, a seleção que você faz sempre vai aparecer no layer de seleção, que é o layer que fica mais alto ali na barra de layers. Então toda vez que você abrir aqui os layers, o layer mais alto, que é o layer que tem esse fundo vermelho, é o layer de seleção, e em roxo é onde está a boca, onde está o que ele selecionou. A parte roxa é o único lugar onde ele consegue trabalhar. E ele pode também usar esse botão aqui para inverter, para trabalhar em todo o resto, exceto aquela parte da boca. E daí aqui inversão, fica tudo roxo, o que não é a seleção que ele tinha feito. Para seleção grande é bom isso também. Então, se você tem um grande espaço para selecionar, é mais fácil selecionar o que você não quer utilizar e daí inverter para trabalhar no que você quer utilizar. Inverter seleção, e por último, depois que você terminou de fazer o que você tinha que fazer, você vem aqui em limpar seleção. Você pode também transformar o tamanho dela, depois que ela está selecionada. Você pode fazer qualquer coisa dentro da seleção. A partir do momento que você tem a seleção, você só vai trabalhar dentro dela, e você pode colocar um efeito só naquela seleção, você pode borrar só aquela seleção. Nesse caso ele está transformando para mudar o tamanho, que estava pequena a boca dele, e ele pega, dá o zoom lá, que nem a gente fez antes com a foto, e deixa a boca maior, e depois confirma a ação que ele queria. Provavelmente ele rotacionou um pouquinho a boca também para encaixar no desenho que ele tinha antes. Aí beleza, ele tem o layer de desenho no fundo e o layer de traçado na frente. Aí o que ele faz é apagar o layer de desenho da foto que ele tirou do fundo. Então só fica o layer de traçado bem limpo aqui na frente. E para ficar mais limpo ainda, ele clicou aqui na barra de ferramentas para ela ficar para baixo e você vê o desenho em tela cheia, né? Agora que você tem o traçado do seu desenho pronto, você reflete ele para verificar se está tudo certo. Tá aqui o desenho que ele fez, você clica no layer que você quer, né, que é o layer do traçado, e você pode refletir tanto de um lado com o outro, quanto de ponta cabeça. Então ele refletiu aqui para o lado, e eu refleti também de ponta cabeça, só para te mostrar. E você vê bastante coisa, porque o seu cérebro está enxergando a menina desse lado. Ele está acostumado com essa visão.
E essa visão, aparentemente está tudo certo. Mas às vezes pode ser que, sei lá, ele tenha esquecido a orelha e vai desenhando, não percebe, aí vira para esse lado. Ah, opa, ela tá sem orelha. Aí vai lá e desenha a orelha. Então, você mudar o ângulo, você vê coisas que estavam erradas, você vê proporções que estavam erradas. Isso é bastante importante. Até se você está fazendo um desenho tradicional, procurar ver o seu desenho no espelho pode te ajudar a corrigir alguns erros aí. E de ponta cabeça ajuda muito, até o livro Como Desenhar com o Lado Direito do Cérebro, da Beth Edwards, fala sobre desenhar de ponta cabeça. Ela dá alguns exercícios para você desenhar de ponta cabeça, que daí você não tem preconcepções de tipo, o olho vai aqui, a boca vai aqui, você só faz o que você está vendo, então você não erra as proporções pelo que você acha que é. Você só faz o que você está vendo e tende a acertar mais. Depois que você tem as linhas prontas, corrigiu o seu desenho, entra a parte da coloração. Para selecionar as cores, você vai na ferramenta do pincel e clica ali naquele quadradinho do meio, onde você pode escolher a cor que vai usar. Onde ele vai abrir essa tela com bastante coisa. No 1, você tem a cor atual, a cor que você selecionou nessa tela. No 2, é a cor anterior, então quando ele clicou ali no quadradinho, o quadradinho estava rosa, que é justamente a cor que está aqui em cima, que é a cor quando você abriu a janela. No 3 tem a seleção de cor, de força, de matiz, saturação e brilho, tudo nesse quadrado aqui. Aí aqui nessa barra em arco-íris, no 4 você tem seleção de matiz, no 5 seleção de saturação e no 6 seleção de brilho. Essas três coisas que estão dentro desse quadrado aqui. E aí no 7, seleção de opacidade. No 8, você tem a paleta de cores. E no 9, você tem o RGB separadamente, para não ter que selecionar no círculo cromático aqui. Então, clicando ali no 9, você vai para o RGB, então Red, Green, Blue, vermelho, verde, azul, que é o RGB, para você poder selecionar a cor com os números, né? Você pode achar o número da cor certa, por exemplo, o Saitama provavelmente tem em algum lugar marcado qual que é o amarelo da camisa dele e que números compõem esse amarelo. Então você pode achar esse número para colocar aí. E se você clicar ali na parte de cima, você tem a paleta de cor, que é essa. Já tem uma paleta que vem pré-definida, mas você pode ir salvando também as cores que você gostou. Então, tipo, se você usou o rosa lá, gostou do rosa, você arrasta o rosa aqui para dentro da sua paleta e ele vai ficar lá para as próximas vezes que você for usar o programa. Se você tiver no layer de seleção, é bom que ele fica esse azul aqui com risco vermelho, que você não consegue usar as cores justamente para te mostrar que você está no layer de seleção e porque não faz diferença a cor que você está usando, porque o layer de seleção só seleciona, então não vai fazer diferença nenhuma a cor que é. A ferramenta Balde, que foi o que eu mais usei para colorir, que deixou as coisas mais rápido, então beleza, selecionou a cor que ele vai usar para pintar, fez um layer ali só para colorir, então criou mais um layer aqui no número 1, arrastou esse layer para onde ele quer, provavelmente depois ele vai trazer para baixo do traçado, que nem a gente viu lá na parte das camadas. Layer é camada também, eu tô falando layer porque eu tô acostumado com os nomes em inglês, mas layer é camada. Então, ó, passou para a parte de baixo para o traçado ficar por cima e selecionou a ferramenta Balde, clicando ali na parte de ferramentas e selecionando o balde. No balde, você tem algumas opções, então selecionou lá embaixo as opções do balde, abriu essa tela, tem aqui a configuração, balde de configuração fácil, tem a seleção por opacidade e a seleção por cor, e o que ele está sugerindo é usar a seleção por opacidade com 20%. Mas você pode selecionar por cor também, que é uma coisa que ele não mostra, mas basicamente, tipo, se você selecionar a cor e daí você clica no amarelo, ele vai selecionar tudo que é amarelo. E aqui é a expansão de quanto que ele vai fugir para dentro ou para fora dessa opacidade ou cor que você escolheu. No caso, ele está com 1.5 pixels. E aí no 5, é a camada em que você vai trabalhar, que você está selecionando. Então a camada que ele está selecionando é a camada do traçado, e daí, por escolher camada específica, você tem que clicar aqui no 6 e escolher qual que é a camada específica. Depois disso ele vai lá e escolhe cor, que ele vai usar no balde, e daí é só clicar onde você quer que essa cor de pele seja colocada.
Aí ele colocou lá todas as cores já que ele queria. Ele coloca isso em camadas separadas, então ele colocou a pele numa camada, o azul em outra camada, o vermelho do laço em outra camada. E aqui o que eu falei do 0 e 20% ali antes. Então se você selecionar com 0%, ele só vai pegar onde exatamente tem branco. E ele identificou que não tem um espaço para ele trabalhar. Então tudo que é branco, 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 um pixel inteiro branco, ele vai colocar a cor. No caso aqui, um marronzinho do cabelo. Mas se você selecionar uma opacidade maior, a opacidade de 20%, os pixels que são um pouquinho cinza, porque tem o preto aqui, mas se você dá um super zoom, você vai ver que é o preto, aí vem um cinza escuro, um cinza claro, e daí vem o branco. E é por isso que ele parece bugado, assim. E tem gente que acha que a ferramenta Balde é bugada. Mas a questão é que você tem que colocar essa porcentagem aqui, para que fique bonitinho, aqui como no caso do 20%. Inclusive, aqui ele fala da balde de configuração fácil. Eu nem mexi nessas configurações todas, eu só coloquei na configuração fácil e continuei. E se eu não me engano, a configuração fácil deixa em 10% ao invés de 20% e já funcionou bem para mim. Tem o desenho aqui, o traçado por cima de tudo e as cores separadas por peça de roupa, tudo pintado em camadas separadas com o balde. Isso é bem rápido de fazer se você configurou o balde direitinho. Depois que você fez a pintura geral ali, você pode usar o conta-gotas se você quiser reencontrar alguma cor, pode clicar ali na seção de ferramentas e selecionar o conta-gotas, ou você pode simplesmente manter o dedo pressionado ali na cor que você quer, que ele deve aparecer a cor e selecionar a cor. Se isso não acontecer, você vai ali, seleciona o pincel, vai em configurações e ativa ali onde está com o 1, o Quick Eyedropper, que é a conta-gotas rápido. E aí a ferramenta de recorte é bastante útil também, porque a gente vai fazer daqui a pouco. Ele criou mais um layer e colocou em clipping, que é o recorte. Então você vê que o layer fica um pouco afastado aqui, ó. Você tem o layer da pele, tem um layer em clipping afastado, tem o layer em azul das roupas e tem um em clipping afastado também. Aí tudo que você fizer no layer em clipping só vai ficar onde tem desenhado as roupas. Então selecionou o layer, clicou em mais para adicionar um layer e deu clipping nesse novo layer para ele ficar recortado e alinhado com o layer anterior. Aí o que acontece com o clipping? Por exemplo, ele selecionou o layer da pele ali, fez esse rabisco rosa gigante só para demonstração, e esse rabisco rosa fica só no layer da pele. Então, ó, tipo, ele passou aqui por cima do cabelo, e aqui não vai aparecer, porque passa por baixo, passa só no layer da pele. Porque o layer do cabelo está em cima do layer da pele. Aí, sombras. No caso do Saitama ali, eu fiz a luz antes da sombra, não faz tanta diferença. Mas tá, para fazer sombra, você acabou de fazer um layer novo, faz um clipping, um recorte dele, e seleciona o pincel. E aqui ele vai usar um pincel de airbrush, que é como se fosse um spray. Então o meio dele é mais forte e a ponta vai ficando cada vez mais claro em degradê. E olha o tamanho do pincel que ele usa, é um pincel gigante. Ele estava usando um pincel de 3 pixels para o traço, ele usou, sei lá, uns 30 para borracha de vez em quando, e agora ele está usando 400 pixels para sombra, no caso. Isso por causa do degradê, então ele vai clicar fora e vai pegar só um pedacinho do degradê dentro do desenho. E é isso que ele vai buscar. No Saitama eu usei as duas formas. Aqui ele só trabalhou com essa forma de airbrush, de spray. Essa é uma forma que deixa mais degradê, que não é o que exatamente acontece nos animes. Nos animes normalmente você tem uma sombra mais chapada, uma sombra dura, que é o que eu fiz ali no Saitama. Pelo menos na área da sombra. Na área da luz eu fiz dessa forma, justamente para ter as duas formas no desenho para poder te mostrar. Então ele selecionou meio laranja aí para fazer uma das sombras que ele quer. Ele tá aqui com o pincel de 400 que ele selecionou antes. O pincel é esse troço gigante aqui, ó, tá vendo esse tamanho desse círculo? Tudo isso aqui é o pincel que ele tá usando. Então ele clicou aqui, tipo, quase no final da testa da pessoa, da menina aqui, e o pincel tá atuando até aqui embaixo, mais ou menos.
Então você vê que ele vem mais forte aqui de cima e vai ficando mais claro, mais claro, mais claro. Isso provavelmente ele fez só uma vez, porque se ele clica 1, 2, 3 vezes no mesmo lugar, vai ficando mais escuro, porque é como se ele estivesse dando vários sprays. Aí você vai usar bastante o desfazer e o refazer para ver quanto de sombra você acha que fica bom. Isso só no teste daí. Então ele fez ali todas as sombras da pele e depois mostrou como é que faz a luz. A luz ele vai fazer a mesma coisa, ele cria um novo layer e ao invés de usar o multiply agora, vai usar o adicionar. O multiply está até na área de darken, que é de escurecer, o adicionar, o add, está no lighting, que é de clarear. Ele colocou ali a camada, deu clipe nela e você vê que ele tem a camada do cabelo e ele já deu um clipe na camada do cabelo para fazer um pouco de sombra no cabelo, usando o multiply, e agora ele deu um outro clipe na mesma camada do cabelo, usando um adicionar. E aqui de novo ele vai fazer com um airbrush, que é como se fosse o de spray de novo, um airbrush de triângulos, ou triangular na verdade. Ele está usando 70 pixels agora, você vê que é bem menor que o que ele usou para sombra, mas isso porque ele vai fazer um highlight, né, uma luz refletida aqui, um reflexo de luz no cabelo dela, que é bem mais forte. Então, mas aqui dá pra ver bem também que ó, o que ele passa no meio é mais forte do que essa bordinha aqui. E ao mesmo tempo dá pra ver que ele passou uma vez aqui fazendo esse movimento que está desenhado na tela. E depois ele fez nas bordinhas aqui, ó, passou mais um ou dois traços aqui na borda, que aqui na borda tá mais claro que nesse meio. Toma cuidado com isso, o tamanho do pincel que você vai usar, não esquecendo de fazer o clipping. E ó, ele já tá na camada 9 aqui, e isso toma bastante atenção também na camada que você tá fazendo as coisas, senão depois fica complicado. Na camada 9, que é a que ele tá usando, ele tem a 10 e a 11, as duas que estão recortadas, estão com clipping na camada 9. E depois de ter feito a luz ali que ele fez, ele baixou até a opacidade para 70%, para não ficar uma luz tão forte, tão agressiva, que até não fica natural. Ele fez mais uma camada agora, fez uma camada com multiply dessa vez e com opacidade de 30%. Ainda está fazendo no cabelo, só que agora ele está fazendo a sombra do cabelo. Então ele fez a sombra aqui do cabelo para dar volume. Antes ele tinha mostrado só a sombra da pele e agora ele mostrou a luz e sombra do cabelo com adição e multiplicação. Então já tem basicamente o desenho pronto aqui, né? O resto é detalhe quase. Então até aqui você já fez bastante coisa. Se você está seguindo o tutorial, se você está tentando copiar como eu fiz com Saitama, você pode pegar aí uma imagem do anime que você gosta e tentar ir fazendo junto com esse passo a passo. Agora o que ele faz é adicionar textura. O que ele faz aqui é ele selecionou a camada que está em azul, aí ele entra aqui em materiais, só em materiais tem 880, aí tem materiais japoneses, materiais em preto e branco, para quem estiver desenhando um mangá mesmo, que daí não seria colorido, sei lá. Então ele pega um padrão de roupa aqui, ó, cloth pattern, e colorido. Aí ele pega esse padrão e o que ele escolhe é esse quadriculado em vermelho. Você pode até marcar a estrelinha aqui, que daí ele vai ficar nos seus favoritos. Inclusive foi o que eu fiz no que eu usei. Aí depois que você escolheu, ó, o padrão que ele escolheu tá aqui, o quadriculado em vermelho, e tá gigante, né, no lenço da menina. Então o que ele vai fazer é ajustar isso. Para isso ele faz a mesma coisa que a gente fez com a foto, que é mover, dar zoom, tirar o zoom, rotacionar se necessário e aplicar no final. Então ele terminou ali de aplicar o padrão, deixou bem pequenininho os quadradinhos da roupa dela e depois ainda aplicou um outro padrão no fundo. E eu até coloquei um efeito que eu nem trouxe aqui nesse tutorial, que no tutorial aqui eu fui até a parte 20 e pouco do tutorial que ele tem no site do Ibis Paint. Mas lá pelos 60 e poucos ele ensina a usar uns efeitos e algumas outras coisas especiais, e eu coloquei um blur, um efeito de borrado na foto atrás do Saitama para que chamasse menos atenção que o desenho. Aí depois o que ele faz, depois de colocar esses padrões todos, falta, tipo, aqui acabou, né? Não tem mais o que fazer. Então ele mescla as camadas, ele pega tudo que ele fez e mescla numa coisa só, utilizando esse botão aqui. E isso é bom para você reduzir o espaço, só que se você quiser mexer depois,
eu sugiro que você deixe assim mesmo, para você poder utilizar e fazer do jeito que você quiser. Agora, se você tá como definido que é isso que você queria da imagem, você pode mesclar e daí começar a tentar outras coisas ou continuar um desenho de fundo. Vamos supor que você esteja fazendo uma cena com 3 personagens, aí você pode fazer tudo isso para um personagem, aí mesclar as camadas e assim isso vai te dar a possibilidade de trabalhar com mais camadas no próximo personagem por causa do limite de camadas que o programa tem, dependendo do tamanho da folha que você decidiu usar. E aí, a última coisa, assinar o desenho. Tá assinado como @ibispaint, porque o tutorial é deles. Só adaptei aqui, colocando dentro desse celular e explicando pra você. Lá tá em inglês também. Tem uma versão traduzida em português no site, mas é traduzida automaticamente, então tem bastante coisa estranha. Mas dá pra entender se você quiser ir lá e ver o resto do tutorial. Vou deixar o link aí na descrição. Aí beleza, você fez tudo isso, importante salvar, né? Beleza que o aplicativo acho que vai salvando automaticamente. Você pode sair do aplicativo e fazer outras coisas também, mas para você salvar dentro do aplicativo, você só clica ali na setinha como antes fez no começo lá salvando a sua tela, você clica ali, ele vai dar uma telinha de loading e vai estar salvo aqui na sua galeria. Então ó, tudo isso aqui está na galeria da pessoa, inclusive ó, 178 obras na galeria da pessoa. Mas se você quiser continuar trabalhando, você pode sair em qualquer momento aqui do seu desenho e para continuar trabalhando é só clicar aqui em editar. Ele vai voltar de onde você estava com as camadas que você tinha, tudo bonitinho. E uma coisa que eu achei muito legal é que ele salva tudo e já cria um time-lapse do seu desenho para você. Então aqui, ó, ele colocou o nome do desenho, aqui já aparece o tempo que deu o desenho dele. O meu só tem o tempo do time-lapse, que dá um time-lapse de quase 3 minutos. E acho que cada minuto ali deu 1 hora, assim como os time-lapses que tem aqui do canal. Quando você quiser, você pode até pausar o seu desenho, sair e ver como é que tá o seu time-lapse, ver como é que tá ficando, ver se você vai que enxerga algum erro, alguma coisa diferente. E aí você tem algumas formas de salvar ele ali. Então se você tá com ele selecionado, você clica aqui nesse botãozinho e ele vai abrir essas opções. Hoje acho que tem até mais uma aqui embaixo. As principais são essas mesmo, que é foto em PNG, que é um tamanho maior, só que fica em melhor qualidade. Foto JPEG, que normalmente é o que se usa na internet e em rede social, porque ela é um pouquinho menor, mais fácil de enviar. Formato de filme, né, movie, que é o seu time-lapse. E a parte mais legal que eu achei, que é isso aqui, Artwork IPV, gera um arquivo com todos os layers para você poder utilizar e continuar isso, seja no seu computador, seja em outro celular. Uma outra opção que você tem é de duplicar a obra, para você fazer testes, né? Vai que, sei lá, ele colocou aqui essa textura, mas vai que fica melhor com outra textura, ele pode ir lá duplicar para não estragar essa que já está pronta, né? E tentar trabalhar na nova. Ou deletar também, é aqui que deleta. A parte de postar, aqui é o postar no site do Ibispaint. Primeiro é interessante modificar as informações, então você vem aqui, você tem aqui em cima, você tem o tamanho dela, o tamanho que você usou, 768 por 1024, que é o SD lá, a quantidade de espaço que ela acabou ocupando com tudo que você desenhou, a quantidade de layers e tudo deu 25.3 megabytes aqui. Aqui então tem a miniatura da obra como um todo. Se você clicar, aqui está escrito Tap to Rotate, quer dizer que toda vez que você clicar ela vai rodar. Eu acredito que ela vai ser exposta no sentido que ela tiver aqui, né? Então se quiser expor online de ponta cabeça, você pode rodar aqui. Existe essa opção, acho que justamente porque você consegue tranquilamente desenhar de ponta cabeça, né, com o celular. Você pode mudar o título, colocar o seu nome, né, o nome do artista, que vai aparecer aqui, a descrição, o que é isso, e depois colocar umas tags, separa por vírgula. Tem uma outra coisa que é legal também para você mexer, dependendo do tipo que você quiser exportar o seu filme de time-lapse, e aqui ele vem por padrão esse View Fixation, que é a visão fixa. Mas ele tem duas outras opções. Tem a visão com janelas, que tudo que você clicou e a janela subiu para aparecer ali, tipo, para você trocar de cor, para você trocar o tamanho do pincel, tudo aparece. Tem uma opção que é sem janelas, só mostra o que você está desenhando. E a opção principal, que é essa da visão fixa. A visão fixa é como se tivesse uma câmera filmando o seu desenho de fora, e ela vai estar sempre desse ângulo ali, então não mexe. O seu desenho vai estar sempre parado e o que vai mexer é o pincel, a borracha, essas coisas. No sem janelas ou no com janelas, ele vai mostrar todos os zooms que você deu, tudo que você girou,
a visão do artista mesmo. Então antes você, na visão fixa, você tem a visão de uma câmera de fora, e nos outros dois você tem a sua visão que você teve enquanto desenhava. Por isso até que eu quero trazer as duas para mostrar a visão que eu tive enquanto desenhava o Saitama e a visão do desenho acontecendo como um todo. E daí no set aqui você tem a opção de ver o filme e depois fazer o upload dele no Ibis Paint, podendo alterar aqui as configurações também de como ele vai aparecer ou qual que é a conta que vai fazer o upload. Então aqui ele trabalha principalmente com conta de Twitter e Facebook. Aí você pode upar diretamente no YouTube aqui. Aqui você escolhe quando que você vai receber notificação. E daí você cria uma conta no Ibis Paint, aceita os termos deles. E daí você consegue upar no site oficial. E daí para compartilhar, não precisa estar upado no site oficial. Você pode clicar ali na parte de informação, onde a gente tem o título e tudo que a gente estava vendo. E aí você pode salvar no seu computador, salvar no seu celular e publicar no Facebook, no Instagram. E quando eu salvo, ele vai direto para a galeria de arte. E daí uma das coisas que eu achei muito legal, que é de que você pode continuar no computador. Então para fazer isso, você cria uma conta no Ibis Paint e ele vai fazer essa sincronia. Então para isso, você terminou ali a sua imagem, tá aí a imagem na galeria, você clica ali no botão onde você tem as opções de salvar, e nas opções de salvar, o Clip Studio, que é o formato que você vai utilizar no computador. O nome do programa no PC não é Ibis Paint, é Clip Studio, e daí ele vem em formato clip, que você consegue abrir no Clip Studio. Então você pode baixar esse formato clip, salvar em formato clip, e daí colocar no computador, ou fazer isso de salvar em formato clip, fazer login na sua conta do Ibis Paint, e daí ele já sincronizar com a nuvem deles. Ó. Então, tipo, ele tá upando aqui pro Clip Studio, e depois que ele terminou de upar, você consegue abrir no computador. Esse é o layout dele, eu achei até bem parecido com o Photoshop. Provavelmente isso aqui você consegue mexer. Eu acabei não abrindo no computador aqui, mas só para você ter uma ideia de que é possível, e inclusive ele vem com todos os layers que você trabalhou. E por último só, tem uma versão premium desse aplicativo, mas sinceramente nem muda muita coisa. O que ele traz é mais materiais, mais fontes de texto e alguns filtros a mais, e não tem anúncio na tela. Não me incomodou em nenhum momento os anúncios. E o preço do Premium hoje está $3 por mês. Você tem a opção de utilizar o Premium por 30 dias de teste grátis. Eu acabei não utilizando, mas justamente porque tem essa função aqui que eu achei muito legal. Nunca vi um aplicativo dando tanta coisa simplesmente por ver uma propaganda, que é você vê uma propaganda, a que eu vi tinha 30 segundos, e ele te libera por 18 horas várias funções especiais. E algumas delas que estão no Premium. Nossa, muita coisa. Tipo, ele libera vários outros pincéis, libera mais material, já tem material a rodo. Eu só usei isso no final para ter certeza do que ele liberava aqui. E de fato ele libera muita coisa e te deixa usar pelas próximas 18 horas. E se você quiser liberar de novo, é só ver mais uma propaganda. Eu nunca vi uma recompensa tão grande por simplesmente ver uma propaganda. Normalmente você vê a propaganda e ganha quase nada do aplicativo. Aqui eu ganho bastante coisa num aplicativo bem bom e gratuito ainda. É isso aí, esse foi o processo. E aqui foram as etapas, né, que foram seguidas dentro desse tutorial até chegar nessa etapa final. Aqui na esquerda você tem a minha visão, com os zooms e as janelas usadas, e na direita você tem a visão da tela. Essas são as opções de time-lapse automático que ele gera no aplicativo. Essas que eu mencionei antes, que são a View Window e View Fixation, respectivamente da esquerda e da direita. A primeira coisa que eu fiz foi colocar esse fundo, porque eu queria ambientar o Saitama como se ele estivesse voltando do mercado e tivesse esquecido alguma coisa. Tanto que essa cena que eu peguei é um GIF onde ele tá fazendo... E como é comum esse tipo de cena no anime dele voltando no mercado, eu quis fazer ele voltando e esquecendo de alguma coisa. Assim que eu terminei o fundo, eu fiz toda a line art com bastante calma, muito Ctrl Z, muita borracha, bastante refazer e desfazer e bastante zoom também. Demorou um pouquinho, mas deu pra fazer tudo. E dá pra ver também que eu uso o laço algumas vezes pra resolver algumas coisas. Depois eu girei o Saitama, virei ele pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro, pra ver se eu achava alguma coisa diferente ou algum erro ali. E até coloquei a cor com o balde pra fazer um primeiro teste pra ver como ficava no geral. Aí eu voltei a olhar minha referência com mais calma e achei alguns erros ali no meu Saitama. Então eu tirei a cor e voltei a arrumar algumas coisas da line art.
Eu vi que ele estava mais deslocado que o normal, que a cabeça estava pequena, que o zíper estava muito grande e ainda faltava desenhar um pedaço ali da roupa. E aqui dá pra ver que eu usei algumas réguas diferentes, como a circular e a ovalada. Se você quiser, você pode reduzir a velocidade do vídeo e ver ali na tela da esquerda exatamente como eu usei elas. Depois que eu terminei tudo isso, a segunda line art, eu fiz mais uma verificação de girar o desenho e verifiquei que ainda faltava ali um tracinho na orelha. Então não esqueçam de sempre dar uma verificada no desenho, refletindo ele. E aí sim, eu parti para a cor definitiva. Fui testando alguns tons de amarelo, vermelho e tom de pele, até ver o que eu achava que ficava melhor. Essa parte foi bem rápida, já que foi só achar os tons e aplicar com o balde. Depois disso eu fiz as luzes mais difusas e as sombras mais duras, como é no anime mesmo, para te mostrar os dois processos como funcionam. Na sombra eu propositalmente usei um cinza bem forte, com uma forma bem rígida, só para te mostrar que depois é só baixar a opacidade que fica como no anime. Depois disso tudo ainda passei mais uma camada de sombra para dar mais profundidade e volume. Coloquei o fundo, dei um efeito de borrado nele e assinei. E esse é o resultado. Espero que você tenha conseguido chegar em algo próximo disso com as dicas que eu te dei aqui. Me manda o seu desenho que eu quero muito ver se deu certo o que você aprendeu aqui. E qualquer dúvida é só comentar aí embaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado dessa aula. E tem ainda bastante coisa que você consegue explorar no Ibis Paint. Uma das coisas bem legais também, que eu acabei não abordando tanto, é que ele permite você desenhar tanto com o dedo, quanto com caneta para celular, quanto com tablet de desenho. Sério. Eu acabei não testando a funcionalidade de tablet de desenho porque eu não tenho como plugar o meu tablet no meu celular. Mas se você tiver algum celular que aceite porta USB, você consegue fazer esse teste. Pelo que diz no tutorial, ele aceita diversas marcas de tablet. Mas só de ter desenhado com o dedo e com a caneta deu uma boa diferença. Por causa da diferença de espessura entre o dedo e a caneta, desenhar com a caneta é muito mais fácil. Porque com o dedo você não sabe exatamente onde a sua risca vai passar, e com a caneta a precisão é um pouquinho maior, mesmo que a ponta dela seja um pouco grande. Ainda é bem mais fácil que com o dedo, e existem canetas com pontas bem menores do que essa daqui, que você pode até fazer. Tem vários vídeos no YouTube ensinando como fazer uma caneta dessa. Então tem várias coisas boas no Ibis Paint. Ele é um excelente aplicativo, ele aceitar até tablet de desenho é uma coisa muito boa também. Ele ser grátis e ainda liberar as outras funcionalidades pagas só você vendo um anúncio é sensacional. A possibilidade de fazer o desenho em qualquer lugar é muito legal também. E ele gravar automático também é uma coisa muito legal. Fora que ele roda em vários celulares, eu tenho um iPhone 5, eu fiz esse desenho no iPhone 5, que é um iPhone que já tem um tempo aí, considerando que hoje a gente está no iPhone 10. Então a única coisa que eu diria que é um pouquinho complicado para você que está começando em arte digital é o tamanho da tela. Você pode ver ali quando eu desenhei o Saitama, através da minha visão, você conseguia ver que eu tive que usar um zoom muito alto só para poder manter a precisão da linha. Então o tamanho da tela atrapalha um pouquinho, por isso quanto maior a tela do seu celular, ou até se você estiver desenhando num tablet, é bem mais fácil. E essa questão do tamanho acabou atrapalhando um pouco na velocidade em que eu fiz as coisas. Eu sei que se eu tivesse feito esse desenho no computador, eu ia levar provavelmente menos da metade do tempo, no quesito da line art pelo menos, mas ainda assim a possibilidade de você poder levar para qualquer lugar e desenhar em qualquer lugar com um aplicativo bom e gratuito é sensacional, então vale super a pena. Me diz aí o que você desenhou, o que você escolheu desenhar, coloca aqui embaixo nos comentários, e se quiser me manda também no nosso Facebook, Instagram e no nosso site @desenhodozero ou desenhodozero.com.br, que eu vou adorar ver o que você fez. Se você quiser aprender mais coisa como essa, dá uma conferida nos nossos e-books, tem os vídeos aqui no canal também. Os e-books juntam diversos canais de desenho por tema para você continuar aprendendo. Eu vou deixar o link para eles aqui na descrição também. E por fim, se você quer aprender mesmo anime do zero, eu vou te deixar um link aqui embaixo para o curso muito bom de anime, que é o curso da Mayara Rodrigues. Então é isso, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de comentar aqui embaixo o que você desenhou, e eu te vejo no próximo vídeo.